Olá, meu nome é Elidiomar e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Triste Fábula Real do Cavalo e da Vaca que Acreditaram em um Macaco. Fábulas são composições literárias curtas, apresentadas em prosa ou em verso, quase sempre com a presença de animais com comportamentos e caracterizações humanas. As fábulas são muito presentes na literatura infantil, mas também são adequadas aos adultos. Sempre tem um caráter educativo, algo que no final a gente pode chamar de uma moral da história. Por conta dessa ligação com os animais, as fábulas são um excelente objeto de estudo da zoologia cultural. E quando a gente fala em fábulas, é impossível não lembrar dos grandes nomes, o grego Esopo e o francês La Fontaine. Alguns exemplos de fábulas em que os animais sempre são caracterizados com comportamentos típicos do ser humano. Bom, então as fábulas retratam animais de um modo antropomorfizado. Isso é fundamental em uma fábula. Eu vou subverter um pouco esse conceito e vou tomar uma liberdade poética de conversar a respeito de uma fábula real, de uma fábula da vida real, com animais reais em processos biológicos reais. Vou falar especificamente a respeito de dois animais muito importantes para a história da humanidade: o cavalo, ou égua, e o boi, ou touro, ou vaca. Começando pelo cavalo, o equus ferus cabalus, segundo a maioria das classificações. Trata-se de um animal retratado frequentemente pelos nossos antepassados nas pinturas rupestres. Foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo que o cavalo deixou de ser basicamente um objeto de caça e alimentação e passou a ser um animal domesticado. Isso aconteceu provavelmente na região entre a Ucrânia, a Rússia e o Cazaquistão. Desde então, o cavalo passou a ter uma importância crucial para o ser humano, utilizado para transporte, para tração e em outras atividades. Culturalmente, é um animal de extrema importância. E pensando em termos de cultura pop, com certeza vocês estão imediatamente reconhecendo esses personagens. O outro protagonista de nossa história é o boi, Bois taurus, segundo a maioria das classificações. Também um animal frequentemente retratado por nossos antepassados nas pinturas rupestres. A domesticação do boi ocorreu provavelmente em torno de 8.500 anos antes de Cristo e foi realizada em uma região conhecida como Crescente Fértil, que inclui hoje a Síria, o Iraque, a Jordânia, o Líbano, Israel, uma região de grande importância cultural para a história da humanidade. A domesticação do boi foi basicamente para consumo de carne, de leite, dos derivados. O animal também é, ainda hoje em dia, utilizado em atividades condenáveis, como rodeios e touradas. Culturalmente, o boi é também um animal de extrema importância para o ser humano. Pensando em termos de cultura pop, certamente vocês agora estão reconhecendo esses personagens. A domesticação do boi e do cavalo apresenta elementos diferenciados em relação ao que aconteceu com o cão, o gato, o porco, o asno, a cabra e o carneiro. Nesses animais, as contrapartes selvagens, as que seriam as espécies originais, ainda estão vivas e em estado selvagem. Tristemente, com o cavalo e com o boi, isso não aconteceu. Acredita-se que o cavalo seja originário do Tarpan, Equus ferus ferus, enquanto que o boi foi originado do Auroch, ou Uru, o Bois primigenium. Essas duas espécies originais estão extintas por ação do ser humano.
transformando essa história em uma fábula real, porém muito triste. No caso específico do cavalo, ainda há uma variedade selvagem, que é o cavalo da Mongólia, mas que encontra-se em iminente processo de extinção. E a moral da história é: não confiem no Homo sapiens, não confiem no ser humano. Fica a dica para todas as outras espécies animais. Essa é parte da bibliografia que eu utilizei no trabalho. Deixe o meu e-mail, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês. Obrigado.